26. Dragon Ball Legend capítulo 201. Matem-nos devagar. Autor. Conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Fora da galáxia do planeta Baert, o exército de Kohler estava prestes a chegar. À medida que se aproximavam gradualmente do planeta Baert, uma enorme quantidade de energia foi detectada pela nave. De repente, com o som estridente de uma explosão, o detector de energia acima da nave foi destruído, e um cheiro forte de queimado se espalhou por toda a nave. O que aconteceu? A voz de Kohler estava fria ao perguntar com irritação. Majestade, a energia à frente é grande demais. Então o detector queimou. Um alienígena relatou, tremendo enquanto o suor frio escorria em seu rosto. Aiolos, parado ao lado, franziu a testa e perguntou: o limite superior do detector acima da nave não tem uma intensidade de energia de 70 milhões? Como pôde queimar? Isso. O alienígena ficou sem palavras por um tempo. Isso significa que a energia no planeta Baert ultrapassou 70 milhões de poder de batalha. Foram apenas alguns minutos, mas o poder de batalha aumentou repentinamente de 30 milhões para mais de 70 milhões. Estou cada vez mais interessado nos frutos da árvore do poder. Kohler se levantou e caminhou em direção à cabine do piloto à frente, enquanto uma luz elétrica piscava em seus olhos profundos. Quanto tempo vai levar para chegar ao planeta Baert? Em 1 minuto entraremos na galáxia onde o planeta Baert está situado. Bom. Kohler sorriu maliciosamente. Suas mãos estavam entrelaçadas atrás das costas, e sua cauda batia constantemente no chão feito de uma liga, deixando evidente a inquietação que atormentava seu coração. O Rei Frio, que ainda seguia atrás sem pressa, também havia detectado a energia explodindo à frente em seu destino distante, mas como a distância era muito grande, a energia enfraqueceu muito, exibindo apenas cerca de 10 milhões. Garoto mais tranquilo, embora você tenha sido inobediente tantas vezes, desta vez você levou este rei a algo bom. Os frutos dessa árvore do poder parecem ser algo verdadeiramente mágico. O Rei Frio estreitou os olhos, encostado no trono, segurando uma taça de vinho na mão, com um humor muito animado. Enquanto pudesse obter os frutos da árvore do poder, sua força aumentaria ainda mais. Então, não só a área norte, mas até mesmo governar toda a galáxia deixaria de ser um desejo inesperado. Todos se renderiam sob seus pés. Pensando nisso, um sorriso malicioso e satisfeito surgiu nos cantos de sua boca. De repente, uma série de bips ecoou, seguida por uma grande tela virtual que apareceu na frente da nave, mostrando muitas naves se aproximando. Naves espaciais de médio porte apareceram à frente. São 745 em total. As naves espaciais estão começando a desacelerar. Repito, naves espaciais de tamanho médio apareceram à frente. São 745 em total. As naves espaciais estão começando a desacelerar. Investiguem. Quem é cego o suficiente para ousar bloquear a nave deste rei? O rei Kong ordenou com um rosto frio. Sua voz gelada podia fazer as pessoas tremerem de medo. Sim. Seu subordinado alienígena agiu rapidamente, e logo entendeu claramente a situação à frente. Rei Frio, o logo da Organização Patrulha Galáctica está estampado nessas naves. Deveria ser um exército da Organização de Patrulheiros. O alienígena relatou a informação. King Kong riu alto. Sua voz era sombria como a de um demônio. A Organização Patrulha Galáctica é muito corajosa. Esses inúteis deveriam estar gratos que esse rei não esperou que eles causassem problemas. Pensar que eles têm coragem de mandar pessoas bloquear esse rei. Quem vai acabar com esses inúteis? O Rei Frio sorriu ao encarar seus subordinados. Majestade, vamos embora. Cada membro do exército mais forte estava ansioso para lutar, seus rostos frios, como se já fossem impacientes. Esse exército mais forte era muito mais forte que o primeiro corpo de Freeza e a força blindada de Kohler, e era um dos melhores supercorpos de toda a galáxia. Então este rei vai deixar vocês cuidarem deles, e lembre-se de pisar direito, esse rei não quer vê-los morrer facilmente. O Rei Frio assentiu satisfeito e os instruiu. Certifique-se de completar a missão. Deixe com a gente. Um alienígena de aparência feroz bateu em seu peito e respondeu em voz alta, enquanto os outros alienígenas também exibiam brilhos ameaçadores no rosto. Eles não davam importância nenhuma à pequena patrulha galáctica. Os pequenos subordinados que vieram eram todos lixo. Se Sua Majestade não tivesse proibido estritamente que fossem para a região central da galáxia,
Como a Patrulha Galáctica ainda poderia existir? Há hectares e hectares. King Kong tomou um longo gole do vinho da taça. Como se assistisse a uma apresentação, ele observou enquanto seus subordinados saíam correndo da nave e começavam a lutar. Organização Patrulha Galáctica, esperem e se repegar os frutos da Árvore do Poder, então eu vou garantir que os erradicarei. Planeta Baert. Com a morte de Slug, o caos que se espalhou por todo o planeta finalmente cessou. Xiae olhou para a superfície do planeta destruído pela batalha e franziu a testa. Um planeta comum não suporta batalhas de alta intensidade, pois só um pouco de força o faria desmoronar. E os Saiyajin são uma raça que não pode sobreviver no espaço. Se o inimigo destruir o planeta, isso não vai adiantar mesmo que ele fique mais forte. Um Super Saiyajin pode conseguir sobreviver em um ambiente de vácuo por um curto período usando o Ki, mas isso definitivamente não vai funcionar por muito tempo. Se houver inimigos próximos atacando, até mesmo o Super Saiyajin poderoso não teria escolha a não ser morrer com queixas. Para evitar que algo assim acontecesse, eu teria que encontrar uma forma de os Saiyajins sobreviverem no ambiente espacial. Xiae primeiro pensou em esferas de dragão, mas imediatamente as descartou. Exceto pelas Super Dragon Balls, as Dragon Balls comuns podem ter dificuldade para alterar o físico. Como o físico também é uma espécie de linhagem, as esferas de dragão comuns não conseguem alterar a linhagem. Caso contrário, todos fariam um desejo para pegar o Majin Buu, e até mesmo a linhagem da raça dos demônios do gelo. O universo não teria sido virado de cabeça para baixo há muito tempo. O próprio conjunto de regras do universo impede que tais coisas aconteçam. Claro, suas esferas de dragão de cristal criadas pessoalmente poderiam alterar um pouco o físico do Saiyajin, mas isso precisaria ser testado. No momento, porém, ainda era incerto. Se realmente não houvesse jeito, ele só poderia tentar novamente encontrar as super esferas do dragão. No entanto, ele era, afinal, alguém do universo 7. Ele não saberia como Vados reagiria se fosse ao universo 6 com frequência. Então, ele só poderia fazer isso uma vez e não duas, já que Vados talvez não permitisse que ele pegasse as super esferas do universo 6 novamente. Deixa pra lá, eu posso pensar nessas coisas depois. Xiae balançou levemente a cabeça e cancelou o modo Super Saiyajin. A transformação em Super Saiyajin consumiria bastante força física até que ele consiga usar totalmente a força do Super Saiyajin. Xiae, você realmente matou o Slug. Então, um Super Saiyajin é assim, ah? Xiling circulou feliz ao redor dele, agarrando um dos braços de Xiae enquanto olhava sem parar. Por causa da batalha anterior, as roupas do corpo de Xiae haviam sido rasgadas, e seu peito largo cheio de músculos lhe dava uma sensação imensurável de segurança. Miers também circulava a Xiae feliz, seu rostinho vermelho de tanta empolgação. Sua aura agora estava tão poderosa, e você estava muito bonito depois da transformação. Se ao menos eu pudesse me tornar um Super Saiyajin também. Miers disse com inveja. Xiae afagou sua cabeça e disse, Miers, seu talento latente é muito bom, desde que você trabalhe duro, com certeza pode. Você tem apenas 11 anos atualmente. Quando eu tinha sua idade, não era tão poderoso quanto você agora. Sério? Miers sorriu radiante, muito encorajado. Senhor Xiae, Madame Xiling. Alguém chamou de longe antes que Bardock e Raga voassem de longe. Os alienígenas que Slug trouxera já estavam completamente aniquilados por eles. Xiae assentiu para eles e disse a Raiga, Senhor Raiga, a árvore do poder já foi cortada. Não haverá mais a árvore do poder no futuro. Bem, depois que a árvore mãe for destruída, a árvore do poder nunca mais aparecerá no universo, enquanto os frutos da árvore do poder e as sementes acima da árvore do poder forem destruídos. A voz de Raiga estava cheia de empolgação. Ao destruir completamente a árvore do poder, ele não decepcionou os membros de sua raça. No entanto, sua felicidade durou pouco, pois uma aura sangrenta e escura surgiu do céu distante. Essa aura forte era ainda mais dominante que a de Slug, pois as pedras quebradas no chão começaram a tremer. Dragon Ball Legend capítulo 202, dando um presente para colher o que está acontecendo. Slug obviamente já foi morto, mas porque ainda existe um Ki tão poderoso? Miers gritou incrédulo enquanto os rostos de todos mudavam abruptamente. Sob essa aura, sentiam como se tivessem sido lançados em um buraco gelado, sentindo frio da cabeça aos pés. As sobrancelhas de Raiga se franziram, e ele conseguiu dizer algumas palavras com dificuldade.
Será que existe outra pessoa, além de Lesma, que também estava de olho nos frutos da árvore do poder? Sim, parece que é o caso. Os olhos de Xiling brilharam com uma luz intensa, seu rosto solene. A Organização de Patrulha Galáctica nos informou que um total de 3 forças entrou na área leste, e Slug era apenas uma delas. O dono dessa que deveria ser Coller. Os 150 milhões de poder de batalha de Coller em seu estado normal realmente deixavam as pessoas apreensivas. Até pessoas como Xiling sentiam o couro cabeludo formigando. Mais legal. Ele é irmão do Freeza. Com uma expressão grave no rosto, Bardock cerrou as mãos enquanto seus dedos empalideciam levemente pela força excessiva. Xiae olhou para o céu escuro com uma expressão séria. Finalmente, Coller chegou. Seu coração acelerou de repente de excitação, e a cena de ter conhecido Coller muitos anos atrás passou em sua mente. Foi uma surra unilateral, e também foi a primeira vez que Xiae sentiu o quanto estava impotente. Se Coller não estivesse brincando naquela época, Xiae poderia ter sido morto por ele na primeira luta. Mas agora, as coisas eram diferentes do passado. Seu poder de batalha disparou para 380 milhões após se transformar no modo Super Saiyajin. Embora talvez não fosse suficiente para enfrentar Coller em seu estado final, ainda assim foi suficiente para ele lutar algumas lutas com ele. Havia um ditado: se alguém faz uma promessa, deve pagar a dívida. Se alguém menospreza as pessoas, acabará pagando o preço pelos males que cometeu. Quando esse pensamento passou por sua mente, o sangue de Xiae ferveu. Ele se virou e disse a todos: Xiling, Miers, vocês 4 devem ir rapidamente buscar as sementes da árvore do poder. Elas estão no topo da árvore, mas essas sementes não deveriam ser destruídas tão facilmente. Quando encontrarem, destruam-nos e deixem o planeta Baert, imediatamente. Ao ouvi-lo, a expressão de Xiling mudou. Xiae, você não vai com a gente? Eu estava ansioso por essa luta há muito tempo. Se eu não lutar com o Coller, sempre terei arrependimentos no coração. Xiae estendeu a mão e tocou as bochechas delicadas e macias de Xiling, enquanto seu belo cabelo preto escorria pelo dorso da mão dele. Ele disse: fique tranquilo, terei apenas uma rodada de batalha com Coller, não vou arriscar minha vida. Se eu realmente não for páreo para ele, vou embora imediatamente. Então tá, você tem que tomar cuidado. Xiling quis dizer mais, mas ficou calado e parou de se preocupar. Ela então se virou e foi procurar as sementes da árvore do poder com Miers. No céu, uma nave espacial marrom escura entrou gradualmente na atmosfera do planeta Baert, e ele pôde vê-la claramente. Coller, deixa eu te mandar um presente primeiro. Após falar, uma aura dourada se acendeu ao redor de Xiae com um sopro. Ele imediatamente entrou no modo Super Saiyajin. Seus cabelos dourados ficaram lisos enquanto vários tufos de cabelo esvoaçavam diante de sua testa, enquanto seus olhos claros, verde escuros, estavam calmos. Depois, ele olhou para a nave espacial de Coller. Ah! Quando seus pés avançaram, com um som de caixa, várias rachaduras apareceram no chão. Ele estendeu os 2 braços e avançou. Seus 10 dedos se curvaram em garras, e ele lentamente os juntou e os abaixou até a cintura. Esses eram os movimentos padrão para liberar a onda de energia da escola das tartarugas. Todos os seus músculos se expandiram de repente, e uma aura turbulenta gradualmente se formou entre suas palmas. Em um segundo, uma luz azul deslumbrante apareceu entre suas mãos. O brilho azul foi intensificando-se gradualmente, como uma lâmpada acesa explodindo de vitalidade e energia na escuridão total. A pressão do ar entre suas palmas se condensou ainda mais, comprimindo ainda mais a energia flamejante. Num instante, pequenas rachaduras gradualmente se espalharam pelo chão, e pedaços quebrados de pedrinhas foram esmagados em pó. A luz azul tornou-se branca brilhante, e a luz no ar foi gradualmente distorcida pelo atrito. A luz branca ficou maior e mais brilhante. Era como se um sol estivesse sendo formado pela acumulação de alta temperatura e calor. Bala quebradora do espaço-tempo. Com um grito alto, Xiara empurrou a palma da mão para frente, e a bala quebra-quebra azul-gelo de repente se tornou como um foguete cujo motor havia sido incendiado, emitindo sons agudos de explosão devido ao atrito com o ar. De repente, a distância de 10 milhões de metros se transformou em um ponto, penetrando o espaço. Imediatamente após sair de sua mão, a bala quebrante apareceu diretamente no meio das naves à frente. Bip bip bip. Na nave de Coller, o alarme apitou rapidamente, deixando evidente a aproximação de uma poderosa fonte de energia.
O que aconteceu? Cooler perguntou, com o coração disparado por um motivo desconhecido. Parecia que algo terrível estava prestes a acontecer, e isso o deixava um pouco inquieto. À medida que a onda de energia se aproximava, o desconforto de Cooler aumentava, transformando-se em um alarme total. Não é bom. As pupilas vermelhas como sangue de Cooler contraíram de repente, e ele imediatamente saltou do trono. Rumble, rumble. Trazendo consigo uma energia poderosa, a bala quebradora do espaço-tempo destruiu diretamente o espaço onde as naves de Cooler estavam localizadas. O seu primeiro se expandiu violentamente para fora, e depois de repente encolheu para dentro. Sob o ataque de energia extremamente poderoso, nenhuma das pessoas nas naves teve a sorte de escapar e foram aniquiladas em meio à assustadora tempestade de energia. Do centro das naves de Cooler, ocorreu uma reação em cadeia e, num piscar de olhos, a energia furiosa produziu ondas tempestuosas. Centenas de naves espaciais explodiram em rápida sucessão. O esquadrão blindado de Cooler foi completamente aniquilado num instante. Depois de muito tempo, a fumaça se dissipou. Pedaços de destroços e corpos queimados caíram como gotas de chuva. Droga, droga. Cooler lutava para escapar da fumaça. Ele tinha uma aparência muito triste naquele momento. Sua armadura de arenito estava cheia de rachaduras, e seus ombros e 2 braços estavam cheios de cortês. Sua cauda roxa também tinha a pele arrancada e a carne visível. Quem é? Quem ousa atacar esse rei? A voz de Cooler estava cheia de ressentimento. Quem diria que, quando ele, o majestoso Cooler, chegasse ao planeta Baert, encontraria uma emboscada? Não só seu esquadrão blindado foi completamente dizimado, como até seu assistente capaz, Aiolos, morreu no local. Cooler não lamentava seus subordinados, mas ter perdido tantos subordinados o fez perder a face. Ele ficou furioso por alguém realmente ter ousado ofender sua dignidade. Olhando ao redor, a visão do planeta Baert surpreendeu Cooler. Ele percebeu, pelo que podia ver, que crateras pequenas e grandes espalhavam o ambiente. Era como se inúmeras bombas nucleares tivessem explodido, e entre elas, a mais chamativa tinha vários quilômetros de profundidade e cerca de alguns milhares de quilômetros de comprimento, exatamente como um fosso natural. Pensar que a crosta do planeta foi achatada por uma camada. O que está acontecendo? Onde está a árvore do poder? Por que não há nenhum vestígio da árvore do poder? Cooler olhou ao redor, mas não encontrou nenhum vestígio da árvore do poder. Enquanto estava no ar, sua expressão começou a mudar rapidamente. Ele não veio ao planeta Baert, de longe, pelos frutos da árvore do poder. Ele precisava saber para onde a árvore do poder havia ido, mas quem pode dizer a ele? Duke Madix, aqueles 2 inúteis, eu os mandei vigiar a árvore do poder. Quem os matou? A expressão de Cooler escureceu. Quando Cooler estava confuso, uma voz fria e sem emoção ecoou de um lugar não muito longe. Cooler da raça dos demônios do gelo é o Cooler. Hoje vamos lutar aqui. Quem é? Cooler perguntou irritado. Ao ouvir alguém falar com ele com tanta insolência, ele se virou com uma expressão feia. Ao olhar mais de perto, viu um homem loiro e olhos verdes, cujo corpo emitia uma aura flamejante, aparecer no chão não muito longe. Quem diabos é essa pessoa? Cooler sentiu dúvidas no coração. Ele tinha certeza de que nunca tinha visto aquela pessoa antes, mas a aura de energia flamejante ao redor dela o deixava um pouco assustado. TSC, matei tantos dos seus subordinados, mas você não parece estar com dor nenhuma. Xiae avançou e chegou diante de Cooler. A cada passo que dava, o chão afundava um pouco. Cooler estava calmo e disse com desdém, aqueles inúteis. Enquanto esse rei quiser, posso conseguir esse tipo de gente, o quanto eu quiser neste universo. Ei, você é digno de ser alguém da raça dos demônios do gelo. A frieza indiferente e a crueldade correm fundo na sua medula óssea, disse Xiae balançando a cabeça. Frieza é uma raça também conhecida como demônios do gelo. Os membros dessa raça têm emoções como gelo e corações como demônios. Não havia nada que não pudesse ser sacrificado pelos próprios interesses deles. Mesmo que fossem parentes próximos, por interesses próprios, ainda lutariam até que só um deles restasse vivo. Ele se lembrou de como, na obra original, o meio-mecha Frieza foi despedaçado por Trunks, mas o pai de Frieza não parecia ficar muito bravo, e ele até queria aceitar Trunks como seu filho. A existência de tal raça no universo era simplesmente um desastre. Dragon Ball Legend capítulo 203, Vingando o ódio do passado. Cooler olhou friamente para Xiae.
Ele não se abalava nem um pouco com o que Xiaia dissera, e sua expressão fria não mudava nem um pouco. Ele estalou os lábios, revelando um sorriso. Parece que você sabe muito. Você até sabe sobre nossa raça dos demônios do gelo. O número de pessoas na raça dos demônios do gelo era extremamente pequeno, e até mesmo o nome da raça dos demônios do gelo não era mencionado sempre que ocupava uma região. Então havia pouquíssimas pessoas no universo que sabiam de sua existência. No entanto, essa pessoa que o identificou com precisão como da raça dos demônios do gelo. Colher de repente se interessou. Será que você também é membro de uma dessas raças raras? Xiaia riu disso. O número de Saiyajins no planeta Unsan era muito pequeno. Se os Saiyajins fossem chamados de raça rara, a descrição seria muito apropriada. Porém, seu número não era tão pequeno quanto o da raça dos demônios do gelo. TSC, TSC. Não importa de qual raça você é. Já que você ousou atacar esse rei hoje, inevitavelmente vai morrer. Os olhos de Colher ficaram gelados, e uma energia furiosa brilhou em seus olhos, parecendo que poderia explodir a qualquer momento. Essa é uma proclamação arrogante de se fazer quando você ainda está em seu estado normal. Parece que você já se acostumou a ser arrogante. Xiaia balançou a cabeça levemente, achando difícil esconder a decepção nos olhos, e isso deixou Colher um pouco atônito. Interessante, interessante. Colher de repente explodiu em risadas. Então, parou de rir e se preparou para dar uma boa lição ao garoto loiro, quando de repente viu a pessoa à sua frente dar um passo à frente e desaparecer. Para Xiaia, a distância não era um grande problema. Quando reapareceu, já havia chegado diante de Colher. Ele balançou o punho e socou em direção ao estômago de Colher. Uma energia violenta e desenfreada girava em sua mão, e o tempo pareceu parar, enquanto inúmeras lâminas afiadas atingiam Colher sem piedade. Bang! Um golpe implacável. O rosto calmo de Colher de repente ficou feio, e ele cuspiu um bocado de sangue. Ele sentia seus órgãos internos girando sem parar, e seu corpo, como um meteoro em alta velocidade, foi levado pelo vento, voando para o horizonte. A cor amarelada dos dois lados se movendo rapidamente para trás. Vendo esse desfecho, Xiaia não mostrou misericórdia. Após seu ataque bem-sucedido, os cantos da boca se curvaram levemente para cima. Então, ele pisou o chão, exercendo força violenta para levantar grandes quantidades de solo e pedras, e avançou. O corpo de Xiaia se moveu rapidamente em linha reta e apareceu rapidamente na frente de Colher. Então ele levantou o braço e bateu vigorosamente o cotovelo para baixo. O ataque de cotovelo era naturalmente um movimento feroz, e Colher em estado normal não era o oponente de Xiaia. 150 milhões de poder de batalha enfrentando 380 milhões de poder de batalha. Isso não passou de abuso. Isso era especialmente verdadeiro na situação atual de Colher. Ele enfrentou outro ataque, embora ainda não tivesse se recuperado do primeiro. Por isso, sem surpresa, o cotovelo de Xiaia bateu no centro do pescoço de Colher, e imediatamente se dobrou em um ângulo exagerado. Corpo do Colher, curvado 90 graus antes de cair em direção ao chão. Depois que seu ataque teve sucesso novamente, Xiaia não cedeu e seguiu com mais um ataque. Quanto mais lutava, mais corajoso se tornava, não dando a Colher chance de se transformar. Bang! 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 Vários ataques foram realizados consecutivamente. Em poucos segundos, Xiaia atacou loucamente várias vezes. Cada ataque fazia o planeta vibrar levemente. Os ataques deixavam Colher tonto, sua armadura estava cheia de rachaduras e seu rosto estava completamente azuis. Cortejando a morte. Colher, que havia se recuperado dos ataques violentos com grande dificuldade, gritou de raiva e indignação. Ele deu um passo à frente, balançando sua enorme cauda, e os cantos da boca se curvaram. Ele apontou os dedos para o vazio e começou a atirar. Num instante, feixes de luz carmesim se transformaram em uma rede bem fechada e selaram firmemente todo o vazio. Os feixes rasgavam o espaço tranquilo com sons abafados. Arcos elétricos azul opacos zigue-zagueavam pelo vazio, dando tempo para Colher descansar. No entanto, Xiaia já decidiu há muito tempo acabar com Colher enquanto ele ainda estava em seu estado normal. Então, como Xiaia poderia lhe dar tempo para respirar? As imagens douradas de Xiaia piscavam, enquanto energia cobria seu braço, tomando a forma de uma lâmina afiada, que ele avançou com força irresistível. O rosto de Colher mudou rapidamente, e ele rapidamente balançou a mão para enfrentar o ataque. A lâmina de energia afiada,
impregnada de uma luz de trovão assustadora, encontrou o braço de Colher. Num piscar de olhos, correntes elétricas frenéticas foram transmitidas pelo braço de Colher pelo corpo dele. O rosto de Colher se contraiu de dor, e seu braço formigou enquanto se sentia cansado. Droga, droga. Este rei deve te despedaçar em milhares de pedaços. Colher rugiu de fúria. Embora tenha sido descuidado por um momento, era inconcebível que o grande rei Colher tivesse sido ferido por um ninguém da área leste. Foi difícil para ele aceitar. Foi nesse momento que percebeu que havia subestimado o humano loiro à sua frente. Quem diria que existia um humano neste mundo capaz de empurrá-lo para tal situação? Colher ficou tão irritado que sua silhueta roxa ficou ereta, e seus olhos vermelhos sangue brilharam com um brilho extraordinariamente feroz. Os olhos de Colher se moviam rapidamente, procurando um lugar escondido para se transformar. Ele sabia que, no estado normal, ele não era o oponente dessa pessoa loira estranha. Se quisesse derrotar seu oponente, precisava se transformar em seu estado final. Mas, ao mesmo tempo, ele também estava rapidamente refletindo sobre algumas coisas. Quem diabos é essa estranha pessoa loira? Por que ele é tão poderoso? Essa era a pessoa mais poderosa que Colher já tinha visto, exceto seu pai, o Rei Frio. Até seu irmão mais novo, Freeza, era inferior. Uma pessoa estranha de cabelos loiros. Colher ficou assustado quando um pensamento passou por sua mente de repente. Esse cara. Ele não seria um Super Saiyajin, um nome que foi passado de geração em raça, seria. Mas como isso é possível? Super Saiyajin é só uma lenda sem sentido. Esses Saiyajins insignificantes não poderiam possuir uma força tão formidável. Colher negou categoricamente sua própria especulação. Ele sempre considerou essa lenda um assunto trivial. Sem contar que o Freeza já tinha eliminado todos os Saiyajins. Como ainda podiam existir Saiyajins nessa distante área leste? Preciso me transformar na forma final quanto antes. Os olhos de Colher se estreitaram levemente enquanto ele decidia apostar tudo nessa última chance. A transformação final de Colher é a verdadeira transformação, não era só a liberação de energia. O estado normal de Colher era a forma final de Freeza, que também era a forma final de todos na raça dos demônios do gelo. Freeza era jovem demais para controlar a força dentro do corpo, então todas as suas formas foram comprimidas, dando origem a 3 estados de transformação. Por outro lado, Colher era poderoso o suficiente para controlar toda a força de todas as formas, tornando-o ainda melhor que seu pai, King Cold, que também tinha todas as suas formas comprimidas. A transformação final de Colher o transformou em uma forma que ele mesmo havia desenvolvido. Uma vez transformado em sua forma final, seu poder dispararia para impressionantes 470 milhões, e esse seria o momento de pisotear seu oponente. Então, você está se escondendo aqui. Vamos ver para onde você ainda pode fugir? Uma voz fria ecoou, enquanto os olhos verdes de Shiara encaravam Colher. De repente, uma luz cintilante e translúcida apareceu nas mãos de Shiara. Não é bom. Colher se virou cautelosamente, mas viu um feixe de energia que cortava o espaço, a luz fria e cortante o fazendo estremecer. Colher cerrou os dentes e virou o corpo com uma reação soberba. Ele rugiu em seu coração: bastardo, como esse rei pode ser derrotado por você? A boca de Shiara de repente se curvou em um sorriso estranho, e ele desapareceu, antes de, sob a expressão atônita de Colher, chegar ao lado de Colher. Uma garra de ferro apertou firmemente o braço de Colher, e por mais que Colher lutasse, ele não conseguia se soltar. Ah não! Colher ficou muito alarmado. Subconscientemente, ele levantou a cabeça e ficou assustado até o suor. O Wind assobiou, e Colher viu uma lâmina de energia tão fina quanto a asa de uma cigarra girando como um giroscópio acima de sua cabeça balançando para baixo. A lâmina afiada era indestrutível e logo cortaria seu corpo. Naquele momento crucial, Colher cerrou os dentes e uma luz branca piscou. Ele realmente cortou o próprio braço, se libertando da restrição de Shiara. No entanto, Colher ainda estava um passo lento demais. Ele ouviu um som de puxi, e sua cauda roxa foi cortada. Colher uivou de dor, os olhos vermelhos. Ele parecia estar com muita dor. Ah, droga! Colher gritou, explodindo de raiva. Torrentes de sangue jorravam do seu coto de braço e do ponto onde sua cauda foi cortada. O ressentimento em seu coração instantaneamente se transformou em uma substância. Se houvesse uma placa de ferro à sua frente, então a placa de vários metros de espessura teria sido penetrada.
A expressão de Xiaia mudou de indiferença para surpresa. Esse Colher é realmente implacável, até consigo mesmo. Ele era realmente capaz de cortar o próprio braço de forma tão decisiva para salvar sua vida. Nada mal, Colher. Mas ainda assim não é suficiente. Lembra do planeta Pixiu na área norte? Naquela época, quase fui enterrado junto com o planeta. Xiaia relembrou aquele evento de 5 anos atrás. Naquela época, quando enfrentou Colher, ele era tão impotente quanto Colher é agora. Talvez até pior. O quê? Você é o humano daquela época. Você não morreu de repente. Colher parece ter ouvido algo extremamente chocante. Seu corpo inteiro estava lento. Esse homem loiro que é muito melhor que ele, acaba sendo o jovem que ele havia sido pisoteado por eles 5 anos atrás. Ele achava que havia matado aquele humano. Até mesmo que o planeta Pixiu havia sido destruído casualmente por ele. Mas, surpreendentemente, o humano não morreu. Colher de repente sentiu ódio pelo seu eu do passado. Cortei a grama, mas não arrancou a raiz. No fim, isso levou a um desastre. Xiaia sorriu levemente no coração, e seu corpo brilhou antes de aparecer atrás de Colher. Uma luz prateada branca e fria apareceu entre 2 de seus dedos, e ele cortou casualmente aquela energia extremamente dominadora. No entanto, Colher de repente tomou uma decisão. Ele se acalmou, e sua expressão ficou sinistra. De repente, ele disparou um feixe de energia semelhante a laser, e seu corpo brilhou rapidamente. O feixe de energia caótico e a força que ele gerou ao pisar no ar se dispersaram em todas as direções, resultando em uma explosão massiva. Num instante, o céu escureceu e obscureceu tudo, e a energia desordenada e enlouquecida fez o espaço ficar caótico. Dessa vez, mesmo que Xiaia possuísse sentidos altamente desenvolvidos, não conseguiu capturar a aura de Colher, porque parecia que a aura quebrada de Colher estava por toda parte. Dragon Ball Legend capítulo 204, a forma final de Colher. Para onde foi o Colher? Xiaia franziu a testa enquanto procurava por toda parte, mas não encontrou vestígios de Colher. O ambiente havia sido escurecido pela fumaça e poeira, reduzindo a distância que se podia ver à frente, e a energia residual que permeava o ar ocultava a aura de Colher, tornando temporariamente impossível para Xiaia descobrir sua posição. Colher sofreu ferimentos graves. Então ele definitivamente vai se esconder em um lugar difícil de encontrar para que possa se transformar em sua forma final. Se ele conseguir se transformar, não seria bom. Xiaia fechou os olhos, e seu corpo lentamente se ergueu. Flutuando no ar, ele tentou cuidadosamente sentir a aura de Colher, mas no fim não encontrou nada. Xiaia sabia que, uma vez que deixasse Colher se transformar com sucesso, a luta que se seguiria seria definitivamente muito difícil. Afinal, a lenda dizia que o poder de batalha de Colher em sua forma final era de 470 milhões, muito mais do que os 380 milhões de poder de batalha que Xiaia tinha em sua forma de Super Saiyajin. Embora Colher tivesse perdido um braço, ele ainda seria extremamente difícil de lidar. Xiaia sabia que a raça dos demônios do gelo sempre gostava de brincar com seus oponentes, porque eles tinham um ar de superioridade ao seu redor, e quase não havia adversários que fossem páreo para eles. Assim, eles gradualmente desenvolveram esse hábito. Isso, claro, era um mau hábito. Isso os fazia suprimir intencionalmente sua força, algo que faziam há tanto tempo que agora não podiam exercer toda a sua força imediatamente. A força estava lá, mas precisava de um tempo para ser preparada. É bastante lamentável. Também era bem diferente do jeito que Son Goku fazia as coisas. Nos estágios finais de Dragon Ball, ele instruiu Gohan a manter o estado de Super Saiyajin o tempo todo para controlar melhor sua força. Embora fosse claro que, uma vez que Colher se transformasse em sua forma final, provavelmente ele não seria o oponente de Colher. Ainda assim, Xiaia não se desanimou. Honestamente, conseguir machucar seriamente Colher e forçá-lo a cortar o próprio braço fez Xiaia se sentir bastante satisfeito. O ódio daquele ano também foi recompensado. Do outro lado, Colher arrastou seu corpo ferido até um lugar que havia sido completamente devastado e parado em meio a uma pilha de pedras quebradas, a milhares de quilômetros de distância. As estranhas pedras irregulares ao seu redor se refletiam em seus olhos vermelhos, que pareciam extremamente sinistros e assustadores. Colher ofegou pesadamente, e os vasos sanguíneos que saíam de sua testa tremiam. A dor imensa o fez ranger os dentes, fazendo seu rosto se distorcer.
A dor intensa vinda do local onde seu braço havia sido cortado fazia seus músculos faciais caídos parecerem extremamente sinistros. Ele continuava xingando. Como um membro adulto da raça Demônio do Gelo, ele era muito mais poderoso que Freeza e ainda mais implacável. As ações de Xiao enfureceram completamente. Isso até o deixou um pouco louco. Humano odioso, você realmente forçou esse rei a esse dilema. Preciso rasgar seu corpo em milhares de pedaços. Cole soltou um rugido profundo e bestial, e seus olhos cruéis emitiram uma luz sangrenta, como um guepardo faminto que mal podia esperar para despedaçar sua presa. Ele, uma figura bem conhecida da digna raça dos demônios do gelo, inesperadamente teve seu rabo e braço cortados. Isso é algo que nem mesmo o Rei Frio conseguiu realizar. GGGG, espere por mim. Espere até que este rei se transforme em seu estado final. Então vou deixar você experimentar o desespero em seus últimos dias. O rosto de Cole estava escuro, e seus olhos gelados cheios de assassinato. Então, respirou fundo e começou a usar toda a sua força. Ah! Cole apertou a mão e bateu no peito, rugindo de dor. Os músculos de todo o seu corpo começaram a tremer. Trema diante da forma mais forte deste rei. Ele soltou uma gargalhada. Uma energia escura e gelada jorrou, e seus ossos e músculos pareceram se transformar instantaneamente. Cada célula estava cheia de vitalidade, e uma energia roxa escura envolvia Cole, seu coração batendo forte. Cada batida faz com que a energia suba continuamente e os músculos se expandam. Ah, todos, tremam diante deste rei. Ele rugiu loucamente, sua expressão sinistra e assustadora. Acompanhada por uma aura extremamente assustadora, a armadura dura em sua cabeça começou a se reformar, sua forma mudou completamente, transformando-se em 4 longos chifres brancos e afiados na parte de trás da cabeça. Uma cauda roxa completamente nova cresceu, a cauda tinha um espinho branco, longo e afiado. A aura explodiu loucamente e formou um ciclone forte, que girou ao redor de Cole como um tornado. A aura ao redor dele era extremamente rápida, como um tornado gigante varrendo rapidamente todo o céu. Por um momento, o ar ao redor foi violentamente despedaçado e empurrado por uma força para fora, e logo uma trincheira em espiral se formou no chão. Chiu! De repente, a aura crescente se dissipou, e o céu inteiro ficou incomparavelmente calmo. Cole estava parado no centro do vazio. Seus chifres eram brancos e afiados. Sua pele havia ficado de um tom delicado de roxo. Ele havia crescido uma nova cauda adornada com uma lâmina afiada, e seus ombros e pernas estavam envoltos em uma carapaça dura e branca. Esse foi o estado final de Cole, mas infelizmente não havia braço esquerdo. Após se transformar em sua forma final, a aura de Cole dobrou, e seu poder de batalha atingiu um número impressionante, 470 milhões. A milhares de quilômetros de distância, Xiao agora conseguia sentir a aura de Cole, e sentiu um arrepio subir pela espinha. Que aura assustadora! Essa é a força de Cole em sua forma final. Na verdade, é capaz de fazer minha alma tremer. Xiao murmurou, mas os cantos da boca estavam levemente curvados para cima. Após sua transformação, Cole parecia ainda mais assustador, mas Xiao não se encolheu nem um pouco. Em vez disso, ele rugiu na localização de Cole, e seu corpo se transformou em um feixe de luz, desaparecendo instantaneamente de seu lugar anterior no céu. Legal. Ei, humano. Cole e Xiao se encontraram no vazio e se cumprimentaram como velhos amigos. Imediatamente, sem dizer nada, uma energia assustadora irrompeu de ambos os oponentes, fazendo o planeta inteiro tremer intensamente. O céu parecia ter sido dividido em 2 metades. Uma metade estava envolta em uma aura dourada, e a outra metade era envolta por uma aura branca. As auras caóticas colidiam continuamente, formando seções distintas de aura. Brum! Tendo ambas as auras como centro, um furacão violento se espalhou repentinamente em todas as direções, trazendo consigo poderosas ondas de choque, que destruíram completamente e instantaneamente as rochas, grama e árvores a vários milhares de metros de distância, enquanto a poeira e areia a centenas de quilômetros foram levadas embora. Uma área aberta de centenas de milhares de metros apareceram. Uala! Ambos os opositores, como se por acordo prévio, agiram ao mesmo tempo, e os sons da luta ecoaram. Cada golpe que trocavam gerava redemoinhos que causavam desastres em nível planetário. Lâminas assustadoras de que assobiavam ao lado, e camadas da crosta do planeta eram achatadas consecutivamente. Bang! Bang! Bang!
No céu, um brilho dourado e um feixe branco de luz continuavam piscando. Xiaia no estado Super Saiyajin e Cooler no estado final estavam ambos lutando. Num piscar de olhos, trocaram centenas de golpes. Eles eram extremamente rápidos, socando e chutando um no outro em um piscar de olhos, e de vez em quando, um monte de bolas de energia incrivelmente poderosas colidiam no ar. Cada colisão produzia um efeito assustador. Era como se o céu e a terra estivessem constantemente separados. O céu foi despedaçado como um espelho quebrado e, por um tempo, formou uma região de vácuo. Em um planeta distante do planeta Baert, Xiling e Miers apareceram com Bardock e Raiga junto. Assim que apareceram, foram rapidamente cercados por todos os Saiyajins. Madame Xiling. Por que o Sr. Xiaia não voltou com você? Xiling, por que só você voltou? E quanto ao Xiaia? Rebecca chegou ao lado da filha e lhe entregou um feijão Senzu. Xiaia está lutando contra Cooler. Ele nos fez sair primeiro. Xiling comeu o feijão Senzu para recuperar sua vitalidade, enquanto uma luz confiante brilhava em seus olhos brilhantes. Rebecca franziu a testa e disse, essa criança, por que ele está brigando de novo com o Cooler? Rebecca estava bastante ansiosa, então não pôde deixar de criticar Xiaia. Será que ele ainda não sabe o quão forte é Cooler? E se algo ruim acontecesse? Ela olhou para a filha, que estava de lado. Rebecca, naturalmente, não queria ver isso acontecer. Não se preocupe. Não há problema. Xiaia já é um Super Saiyajin agora. Miers chegou antes de Rebecca e, com orgulho estampado no rosto, disse em voz alta. O quê? Xiaia se transformou em Super Saiyajin? Rebecca ficou surpresa. A história dos Super Saiyajins sempre foi uma lenda espalhada entre eles. Quase ninguém acreditava. Até mesmo os guerreiros de alto nível na corrida só consideravam a lenda como fonte de motivação, inspirando-os a trabalhar mais. Quanto a quantas pessoas realmente acreditam na lenda, era incerto. No entanto, desde que chegaram ao planeta Ongsan, viram sua raça se desenvolver e prosperar, fazendo com que Rebecca e outros tenham alguma confiança na lenda do Super Saiyajin. Especialmente depois de ver as conquistas de Xiaia, eles acreditavam que, se alguém entre os Saiyajins realmente fosse capaz de chegar ao Super Saiyajin, seria Xiaia. Xiaia parecia possuir uma força milagrosa. Ele constantemente renovava a compreensão deles sobre ele através de suas ações. Com o tempo, todos aprenderam a confiar plenamente nele. Quando presenciaram o estado anterior de pseudo Super Saiyajin de Xiaia, ficaram ainda mais convencidos de que a lenda era real. Mas Xiaia é tão rápido. Ele já tinha se tornado um Super Saiyajin. A revelação os deixou pasmo. Afinal, uma lenda é só uma lenda, mas de repente ela se tornou realidade do nada. Sim, nós, Xiling e eu, ambos testemunhamos a transformação de Xiaia com nossos próprios olhos. Após se transformar em Super Saiyajin, a aura de Xiaia aumentou dezenas de vezes, e ele também ficou ainda mais bonito. Seus cabelos ficaram dourados, seus olhos ficaram verdes, e seu corpo ficou completamente envolto em uma aura dourada. Miers disse animada, como se fosse ela quem se transformou em Super Saiyajin. Miers está certo. Xiling assentiu. Bardock também assentiu internamente. Embora Xiaia tenha se retirado da forma de Super Saiyajin quando Bardock e Hagar retornaram após eliminar todos os subordinados de Slug, Bardock também sentiu claramente a aura poderosa que Ser Xiaia emitiu durante a transformação. Dragon Ball Legend capítulo 205, misteriosa feminina subterrânea. Se a aparência do Ser Xiaia é como a Madame Miers nos disse, cabelo loiro e olho verde com corpo coberto por uma aura flamejante, então deve ser mesmo a forma Super Saiyajin. Bardock pensou por um tempo antes de assentir. Ele se lembrava vividamente da aparição de um Super Saiyajin. Tanto a aparição de Kakarot no planeta Namek, que ele havia visto há muito tempo, quanto a aparição da misteriosa mulher que apareceu em sua visão não muito tempo atrás, eram as mesmas de Xiaia. Ambos eram, sem dúvida, Super Saiyajins. Depois de ouvir Mieres, realmente me parece que o pequeno Ia virou um Super Saiyajin. A pequena Alice se aproximou e gritou de empolgação. De fato, Xiaia é o primeiro Super Saiyajin no planeta Ongsan. E com certeza haverá cada vez mais no futuro. A voz rouca de Lizzie era alegre. Enquanto falava, ela olhou intencionalmente ou não para Xiling e Miers. As pessoas com mais chance de se tornar Super Saiyajin depois de Xiaia, provavelmente seriam os dois. Lizzie também olhou para Bardock, que parecia se esforçar ao máximo para manter a calma, e pensou,
Também é possível que esse homem se torne um Super Saiyajin. Depois, todos os Saiyajins comemoraram empolgados ao saber que seu líder havia se tornado um lendário Super Saiyajin. O que mais poderia ser mais empolgante do que essa notícia? Isso significava que a raça Saiyajin deles realmente iria crescer. As pessoas presentes ali eram o grupo mais notável do planeta Onsan. Agora estavam ansiosos para voltar ao planeta Baiart e testemunhar a figura heroica de Sir Shia, mas também sabiam que, com sua força trivial, provavelmente seriam mortos só após a luta. Do outro lado do céu estrelado distante, o exército do Rei Frio ainda estava no mesmo lugar. Alienígenas do exército mais forte saíram correndo da nave, e uma batalha intensa se desenrolou no céu estrelado à frente. Uma nave espacial com o logo da Patrulha Galáctica foi vista envolta em chamas e fumaça. O Rei Cold estava em frente à escotilha, com uma expressão satisfeita no rosto. A nave em chamas brilhou com uma cor brilhante e flamejante e lentamente afundou com uma explosão alta. Isso lhe trouxe uma alegria imensurável. Ele adorava ver criaturas vivas lutando de última hora por suas vidas. Quando criaturas vivas morriam, elas exibiam expressões de desespero e relutância, o que fazia o coração gelado do Rei Frio se sentir satisfeito. Na verdade, a operação encomendada com o objetivo de emboscar o Rei Frio foi liderada pela Organização Patrulha Galáctica, pelo menos na superfície. Na realidade, o verdadeiro comandante era o Eastikai de uma dimensão muito superior. Quando Eastikai soube que Slug, Kohler e King Kong haviam vindo da área norte para a área leste, como administradora da área, ela ficou preocupada. Ela sabe o quão perigosos esses caras são, então imediatamente deu instruções à Organização Patrulha Galáctica, reunir rapidamente todas as forças eficazes da área leste e emboscar Slug e os outros. Mas o resultado não foi bom. Algumas pessoas poderosas não deram atenção às ordens da Patrulha Galáctica, deixando Eastikai envergonhado. No fim, as tropas mobilizadas aleatoriamente não conseguiram impedir o avanço de Slug e dos outros. Esses caras egoístas. Cada um deles se preocupa apenas com seus próprios interesses. Se o Rei Frio e os outros forem autorizados a criar raízes na área leste, o resultado não seria bom. Eastikai estava atualmente no planeta de Kai, observando a situação no mundo mortal. Quando viu a tropa da coalizão reunida pela Organização Patrulha Galáctica sendo exterminada pelos subordinados do Rei Frio, Eastikai tremeu de raiva. Ela se sentia deprimida, e até seus pensamentos de derrotar os invasores morreram. Aqueles Saiyajins. Eles também vivem na área leste, mas não pensam nos interesses da área leste. Realmente odioso. Os Saiyajins parecem ter uma inimizade antiga com a raça dos demônios do gelo. Talvez o Rei Frio e os outros realmente tenham vindo para a área leste para causar problemas para os Saiyajins. Se não fosse por eles, talvez o Rei Frio e os outros não mandariam pessoas para a área leste, e essas pessoas não teriam encontrado a árvore do poder no planeta Baiart. Eastikai especulou maliciosamente, e quando de repente pensou em Tulis, que estivera perto da árvore do poder, pareceu ainda mais convencida de que suas especulações eram verdadeiras. Parecia que os Saiyajins haviam trabalhado incansavelmente para a Força Frieza no passado e destruído muitos planetas. Mas, depois de virem para a área leste, recusaram-se a contribuir com qualquer coisa para a área leste. Pensando nisso, Eastikai culpou tudo nos Saiyajins, e sua impressão dos Saiyajins piorou. Isso não dá. As forças locais da área leste já estão bastante caóticas. Não posso permitir que os Saiyajins cresçam mais. Planeta Baiart, a luta entre Shia e Kohler ainda estava acontecendo. PFF. Shia recebeu um golpe violento de Kohler e cuspiu uma boca cheia de sangue. Seu corpo voou para trás com o impacto. O vento forte pressionando era como uma lâmina afiada, e um desfiladeiro profundo se enfiava no chão. Bang! Quando Shia estava prestes a cair no chão, ele rapidamente se levantou. Embora houvesse uma grande diferença entre seu estado de Super Saiyajin e a forma final de Kohler, Shia ainda assim ficou mais corajoso quanto mais lutava. Mesmo que continuasse se machucando, a paixão em seu coração não diminuía nem um pouco. Uma chama dourada ardia. Logo, Shia atacou Kohler novamente. Kohler soltou um rugido baixo. Seu ódio pelo oponente, que não conhecia a dor, era infinito porque ele perdeu o braço esquerdo para Shia. Seu braço era diferente do rabo, que foi cortado, não podia se regenerar após se transformar em sua forma final. Perder o braço significava que seu poder de luta havia diminuído. A redução foi tão grande que ele nem conseguiu finalizar seu oponente,
que tinha apenas 380 milhões de poder de batalha. Ele já perdeu a confiança de derrotar o Rei Frio, e isso é uma vergonha para a raça dos demônios do gelo. Enquanto esses pensamentos invadiam sua mente, Cole detestava ainda mais o homem loiro à sua frente, e desejava rasgar seu corpo em milhares de pedaços, esmagar completamente seus ossos em pó e espalhá-lo por toda parte. Buffy. Seja obediente e aceite a morte. Lazer da morte. Cole estendeu a palma da mão, e uma bola de energia carmesim de 100 metros de diâmetro apareceu do nada, rapidamente se expandindo para 1 quilômetro de diâmetro, antes de assobiar pelo ar em direção a Xiaia. O atrito entre a bola de energia e a atmosfera produzia sons altos de xixixi, enquanto distorcia a luz ao longo do caminho. Ao ver o laser da morte se aproximando em alta velocidade, os olhos verdes de Xiaia brilharam com relâmpagos. Ele também não estava disposto a ficar atrás e contra-atacar. Relâmpagos tremeluziram na mão de Xiaia, e um brilho intenso apareceu ao redor dele, que ele lançou contra o laser da morte. Superbola de energia. Ele abriu as duas mãos e as lançou para frente, e uma luz deslumbrante saiu de suas mãos, como uma fênix prestes a abrir as asas e voar, trazendo consigo um impulso impressionante. A vasta energia parecia cobrir o céu. Depois que a superbola de energia foi liberada, Xiaia percebeu que não seria suficiente, então usou outra técnica. Sua mão esquerda manipulou mais energia, e ele gritou: soco quebrador do espaço-tempo. Com um tremor, o raio elétrico azul gelo disparou, seguido pelo enorme punho, cercado por uma enorme quantidade de energia, correu em direção a Cole. A superbola de energia à frente colidiu com o laser da morte, causando uma explosão de energia que destruiu o céu e exterminou a Terra. O poder destrutivo ainda não havia se dissipado quando o soco quebrador do espaço-tempo veio atrás e imediatamente saiu de um redemoinho de energia em direção a Cole. Rumble, rumble. Metade da superfície do planeta Baert foi envolta por uma forte tempestade de energia. Mesmo que alguém estivesse do outro lado do planeta, conseguiria sentir essas auras assustadoras muito claramente. O planeta inteiro parecia à beira do colapso. A hectares, morre, morre. Cole flutuou no ar. Seu rosto se abriu em um sorriso louco, e seus olhos ficaram vermelhos. Ele continuava acenando com uma mão, bombardeando o chão sem medo. Diante de um Cole tão louco, os olhos verdes de Xiaia brilharam com desdém. No entanto, ele não teve escolha a não ser continuar desviando dos ataques. Exceto por um contra-ataque ocasional, Xiaia só escolheu desviar cautelosamente. A hectares, vai pro inferno. Ao ver que havia suprimido completamente seu oponente, o ressentimento no coração de Cole foi varrido, e ele intensificou seu bombardeio. Explosões aconteceram por toda parte. O planeta emitia sons tristes. Naquele momento, Xiaia e Cole, que lutavam destemida, não sabiam disso quando lutavam com toda a força. As energias assustadoras despertaram gradualmente uma pessoa que dormia sob o planeta. Milhares de quilômetros sob o planeta Baert, em uma camada rochosa, um objeto cian em forma de ovo de 1 quilômetro de diâmetro, que se assemelhava a uma gema lisa e redonda, estava incrustado em uma rocha, com centenas de tentáculos em forma de tubo saindo dela. Alguns dos tentáculos estavam submersos em magma, como se absorvesse alimentos. Com um som baixo e retumbante, as vibrações violentas da superfície se estenderam até aquele lugar e finalmente acordaram a pessoa que dormia dentro do ovo gigantesco. De repente, com um som de caixa, o ovo gigante de 1 quilômetro de diâmetro de cor cian tremeu. Rachaduras apareceram na superfície do ovo, que foram crescendo cada vez mais. Crack! O ovo começou a se desintegrar para dentro a partir do local da rachadura, e uma mulher de 1,6 metros de altura foi revelada. A mulher tinha pele azulada e olhos azul profundos adornavam perfeitamente seu rosto. Ela parecia um pouco jovem, com cabelos cacheados e laranja que iam da cabeça até a cintura. Duas orelhas pontudas eram visíveis ao lado da cabeça, e brincos dourados e um pingente pendiam de seus lóbulos e pescoço, respectivamente. Ela parecia uma elfa. A mulher usava uma jaqueta branca na parte superior do corpo, calças brancas abaixo do torso, um par de botas douradas nas pernas, uma proteção preta nos dois braços e um cachecol roxo amarrado na cintura. O obscuro senso de beleza que só pertencia a uma jovem exalava uma tentação muito atraente. No entanto, pela aura crescente ao redor do corpo da mulher, era certo que ela não era alguém comum. Onde estou? Há quanto tempo estou dormindo? Qual é o meu nome? Zan.
Não consigo lembrar. Planeta Fedaia. A mulher de cabelos laranja murmurou para si mesma por um tempo, mas não conseguia lembrar seu nome. Dragon Ball Legend capítulo 206. Uma mulher interrompida de repente este é o interior de um planeta. Por que estou aqui? Ah, é mesmo. Eu tinha me ferido gravemente numa luta, então me escondi aqui para tratar meus ferimentos. A expressão da bela garota de cabelos laranja mudou gradualmente do espanto para a calma. De repente, franziu a testa e olhou ao redor com insatisfação. O motivo pelo qual ela escolheu tratar seus ferimentos ali era porque valorizava este planeta cheio de vitalidade. Mas o que aconteceu depois nos últimos 200.000 anos? Porque a aura de vida aqui ficou tão tênue. Uma aura de vida tão fria e desolada não parece ser a de um planeta de vida. Justamente quando a garota de cabelos laranja refletia confusa, vibrações foram transmitidas da superfície do planeta, fazendo a garota de cabelos laranja, que vinha relembrando seu passado, voltar a si. A garota estendeu sua pequena mão fina e acenou levemente no espaço escuro. Caixa. A rocha e a crosta do planeta de repente se torceram e deformaram, abrindo uma passagem reta e larga. Essa passagem continuava do núcleo do planeta até a superfície do planeta. A garota de cabelos laranja exerceu um pouco suas forças, e um furacão subiu sob seus pés, levantando seu corpo até a superfície do planeta. Na superfície do planeta Abaerte, a luta entre Shiar e Cooler ainda estava em andamento. Sons retumbantes de trovões e explosões intermitentes reverberavam pelo céu, e luzes multicoloridas surgiam do chão de tempos em tempos, iluminando o céu. Depois de quase meia hora de luta, o Ki de Shiar já havia sido consumido por mais da metade, e até continuar mantendo o estado Super Saiyajin já tinha se tornado bastante difícil. Por outro lado, embora a energia de Cooler fosse geralmente maior que a de Shiar, ele já havia perdido a racionalidade. Durante a luta, parecia que ele não queria que seu oponente soubesse quanta energia ele tinha, então gastou tudo como um novo rico, e agora estava à beira do cansaço. No entanto, comparado a Shiar, a quantidade de energia que Cooler tem ainda era muito grande. Penny. Os ataques relâmpago continuavam se cruzando, mas sua força era muito pior do que antes. Comparado ao vigor e vivacidade de antes, embora seu rosto ainda estivesse calmo e sereno, Shiar já respirava ofegante, e o ritmo da luta havia ficado um pouco desordenado. Cada vez que se movia, o corpo dolorido e inchado de Shiar lhe causava uma dor excruciante, mas nesse ponto da luta, a excitação estimulava seus nervos, e sua linhagem Saiyajin continuava fervendo de excitação. Ah, mais uma vez, mais uma vez. Shiar exalou, e seu corpo se moveu rápido e agilmente dentro do turbilhão assobiante. Droga, se esse rei não tivesse perdido um braço, eu já teria te matado há muito tempo. A respiração de Cooler vinha ofegante enquanto ele ponderava com os olhos vermelhos. Pareciam que iam pular de suas órbitas. Seu corpo ferido o deixou incapaz de exercer toda a sua força. Você é o único que conseguiu forçar este rei a tal situação em tantos anos, pela qual este rei não tem escolha a não ser ofegar admirado. No entanto, você nunca pode imaginar a força da raça dos demônios do gelo. Cooler flutuava cerca de uma dúzia de metros acima do chão, e seus olhos fixos em Shiar, que não estava longe, com uma aura dourada emanando de seu corpo, com um sorriso zombeteiro em seu rosto lindo. De repente, no vazio, um fogo furioso disparou, e ambos retomaram a batalha. Dois raios de luz no céu se moviam de um lado para o outro, como duas hélices entrelaçadas, enquanto explodiam com flashes e poderosos estrondos colidindo de tempos em tempos. No momento, o resultado final da luta entre Shiar e Cooler ainda não podia ser determinado, pois ambos tentavam se conter mutuamente. Lazer da morte. Cooler empurrou sua única mão para a frente. Faíscas grandes do tamanho de amendoim brilharam no ar e se transformaram em uma enorme bola de fogo com vários centenas de metros de diâmetro. Esse era o método usual de ataque da raça dos demônios do gelo. Havia inúmeros planetas destruídos sob essa técnica. Shiar ergueu a cabeça, e seus olhos verdes escuros brilharam com zombaria. Ele já tinha visto essa técnica muitas vezes. Sem pensar muito, ele correu direto em direção à enorme bola de fogo. Luz piscou, deixando para trás uma órbita de vácuo helicoidal no ar. O processo de formação do Death Laser estranhamente estagnou, e então sua superfície imediatamente rachou. A rachadura se expandiu e se abriu em duas partes. Rumble. Uma explosão violenta irrompeu,
e a enorme bola de fogo que ainda não havia assumido a forma de um laser da morte se dissipou no ar. Depois de destruir o laser da morte que ainda não havia se formado completamente, Xiaia não parou nem por um momento enquanto se virou, fez um arco lindo e atacou Colher. Com a poderosa intuição de combate aprimorada ao longo dos anos, uma série de técnicas de ataque coordenadas que se sobrepunham foi liberada. Os ataques, como nuvens em movimento e água corrente, não foram nada desajeitados, e de uma vez, Colher foi suprimido. Criando essa chance com grande dificuldade, Xiaia conseguiu se aproximar das costas de Colher. Ele estendeu a mão e agarrou a cauda roxa e áspera de Colher, e então a balançou com força, enquanto a outra palma continuava liberando ondas de energia. Com uma explosão retumbante, incontáveis pedaços de fogo apareceram no corpo de Colher. Então, bang, 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 bang. Outras centenas de ataques atingiram a carne de Colher simultaneamente, e um líquido suspeito de ser sangue espirrou de seu corpo. Colher recuou repetidas vezes, derrotado. No entanto, mudanças no campo de batalha são sempre rápidas. Se não se tomar cuidado, as coisas podem mudar. Além disso, o oponente de Xiaia era o poderoso Colher em sua forma final, e era irrealista esperar suprimi-lo o tempo todo. Embora Colher tivesse aprendido uma lição muito cruel, ele, na verdade, ainda tinha meios suficientes para virar o jogo. E, claro, a vida do Colher é definitivamente dura como uma barata. Viu Xiaia virar sua enorme mão, fazendo uma enorme bola de energia florescer no céu. Colher imediatamente se afastou do alcance de ataque de Xiaia e, como uma flecha, moveu-se rapidamente para frente e para trás, aparecendo de repente em diferentes lugares do céu. As imagens residuais de Colher estavam conectadas, parecendo estrelas conectadas por um fio. Vai pro inferno. Bang. Xiaia só viu preto, antes de um punho duro, como aço, atingir implacavelmente seu ombro, fazendo-o voar de lado. Ele caiu no chão, deixando uma figura triste. Enquanto mostrava os dentes, deixando evidente a dor que sentia, uma onda de energia vermelha escura caiu do céu. Colher pretende destruir o planeta inteiro. Ondas violentas e dominadoras de energia continuam caindo, parecendo transmitir a raiva monstruosa no peito de Colher. Assustado, Xiaia franziu levemente a testa. Ele não ousava ser descuidado. Ele rapidamente olhou para cima e deu um grito alto, e imediatamente, sua energia dourada queimou com mais intensidade. Diante das ondas de energia vermelha escura que caíam, Xiaia acenou com a mão e produziu uma onda de energia dourada. Então deu um passo à frente, e um enorme redemoinho de energia envolveu todo o seu corpo. As ondas de energia vermelho escuro caindo e as ondas de energia dourada colidiram, depois se transformaram em um impulso por um instante, antes de se dissiparem no nada. Bang! Xiaia e Colher socaram e chutaram, e sons de pá-pá-pá reverberam como resultado da carne sendo atingida. Perecer junto com o planeta. Colher rapidamente recuou, aumentando a distância entre eles. Seus olhos eram malévolos enquanto ele rugia alto. Ambas as mãos se torceram, e logo, uma bola de energia roxa avermelhada se condensou entre suas mãos. A bola vermelha de energia envolta em uma camada de relâmpagos e trovões tremia, e uma energia assustadora cintilava acima dela. Bola de explosão de energia. Os olhos vermelhos e vermelhos de Colher varreram sem piedade, e uma aura fria, sangrenta e assassina, que, como uma gaiola, instantaneamente se fixou em Xiaia. Quando Colher lançou a enorme bola vermelha de energia, a aura ardente emanava um forte cheiro de morte, e a energia poderosa erodiu a bola de energia, fazendo o espaço ao redor distorcer completamente. Naquele momento, até o céu pareceu desabar. Xiaia olhou para a cena e tremeu. Ele percebeu que Colher estava desesperado. Se ele permitir que essa bola de energia rocheada avermelhada caísse, todo o planeta Baert, sem surpresa, desapareceria do universo. Colher poderia, claro, sobreviver no vácuo, que deveria ser seu objetivo final, e por isso ele se esforçou e reuniu toda a energia do corpo para um ataque final. No céu, a bola de energia vermelha rocheada se expandia repentinamente, estendendo-se por mais de 1 quilômetro. A energia contida nele era vasta, fazendo as pessoas estremecerem só de pensar nisso. Não posso deixar cair. Xiaia cerrou os dentes e começou a reunir toda a energia do corpo. Ele sabe que, se deixar a bola de energia vermelha rocheada cair, a batalha poderia ser considerada encerrada. O planeta Baert desapareceria do universo, e ele só poderia usar o teleporte para sair.
Esse resultado não era algo que ele queria ver. Ele só queria lutar para ver se seus ataques conseguiam parar de colher e, se possível, virar a situação e ferir, ou até matar, colher. Afinal, agora eles competiam para ver quem ainda tinha mais energia. Punho quebrador do espaço-tempo. Xiaia gritou alto e empurrou ambas as mãos para frente. Raios de luz azul gelada subiam ao céu, como uma pequena estrela, exalando um brilho deslumbrante. A enorme quantidade de energia trouxe um impulso imponente e uma força ampla, e recebeu o sol nascente no céu. O chão se abriu, e a energia formou uma grossa parede de que obscurecia o céu. Raios de luz azul-gelo, como uma bomba gigante de hidrogênio em movimento, irromperam e formaram ondas de choque em forma de anel, enquanto a vasta extensão de terra era raspada por uma camada. O impacto forte quase destruiu o planeta inteiro. Mas neste momento, quando ambas as bolas de energia, capazes de destruir céu e terra, estavam prestes a colidir, uma figura pequena apareceu de repente. Seus cabelos laranjas suaves esvoaçavam ao vento. O rostinho levemente sensível da garota olhou curioso para as energias de ambos os lados, e então ela estendeu as palmas das mãos e as colocou acima da energia vermelha rocheada e azul gelo. E beliscar suavemente. Rumble. O céu e a terra mudaram de cor, e as duas bolas de energia que poderiam destruir o céu e a terra explodiram instantaneamente com um grande estrondo como quando um planeta na antiguidade nasceu, e a energia densa desapareceu instantaneamente no nada. Como isso é possível? A bola de explosão de energia deste rei desapareceu. Ao ver seu ataque em força total facilmente recebido por alguém, Coleiro ficou lento. Impossível. Xiaia também estava incrédulo. Ninguém conhecia melhor a força de seu ataque do que ele mesmo. Aquela onda de energia que poderia facilmente destruir um planeta havia sido parada e dissipada no nada. Dragon Ball Legend capítulo 207. Você sabe quem eu sou? Espera aí. Quem é essa mulher que acabou de aparecer? Por que ela apareceria no planeta Abaerte? Xiaia vasculhou todas as suas memórias, tentando descobrir a identidade daquela garota de cabelos laranja, mas mesmo depois de muito tempo, não conseguiu nenhuma informação útil. Só de olhar para a aparência dela, ele não conseguia discernir sua identidade. Havia apenas duas possibilidades que poderiam ter causado isso. A pessoa desconhecida não apareceu na obra original, de forma alguma, e é um especialista oculto dentro do vasto universo. Afinal, Dragon Ball só conta a história do lado da Terra, o que realmente não valia a pena mencionar em comparação com todo o universo. Além disso, havia a possibilidade de ela ter aparecido na obra original, mas o número total de vezes que apareceu não foi muito, então ela não chamou muita atenção. Xiaia não sabia em que categoria a garota de cabelos laranja à sua frente se encaixa. Então ele manteve a forma Super Saiyajin enquanto secretamente usava a habilidade secreta do olho espiritual para observar a garota. Imediatamente, as informações sobre a mulher de pele azulada foram refletidas na forma de dados. Ao ver os dados, os olhos de Xiaia se contraíram, e ele puxou um gole de ar gelado, quase cancelando sua forma Super Saiyajin. Os dados dela eram chocantes demais. 200 mil anos, poder de batalha 2,5 bilhões. 2,5 bilhões de poder de batalha, esse era o número dessa garota de cabelo laranja. Não era de se admirar que Xiaia estivesse tão chocado. Esse tipo de poder de batalha, esqueça o seu ele atual, mesmo que tenha treinado por muitos anos, era algo que talvez não alcançasse no futuro. Não havia muitas mulheres poderosas no mundo de Dragon Ball. Nesse momento, Xiaia de repente recolheu os dados do Android 18. Ele comparou o Android 18 com a mulher à sua frente, e balançou a cabeça novamente. Não havia comparação. O poder de batalha do 18 provavelmente era em torno de 1,2 bilhão. Ela obviamente não é oponente dessa pessoa. Além disso, que diabos são 200 mil anos? Em todo o mundo de Dragon Ball, talvez não haja muitas pessoas com essa expectativa de vida. Nesse momento, a garota no céu viu Xiaia, e ao ver sua aparência dourada envolvida em chamas douradas ardentes, uma luz brilhante de repente passou por sua mente, aparentemente lembrando algo. Olhando para Xiaia enquanto inclinava a cabeça, ela disse, isso é Super Saiyajin? Sim, parece ser um Super Saiyajin. A garota de cabelos laranja bateu na palma da mão, o tom certo. Depois disso, um brilho ameaçador brilhou em seus profundos olhos azuis. Ela não parecia gostar muito de Super Saiyajins. Mulher, de onde você apareceu? Como ousa atrapalhar esse rei?
Gritando com um olhar assassino, Colher flutuava inquieto no ar e tomou a iniciativa de provocar a misteriosa mulher. Colher está cortejando a morte. Ah! Xiaia meio que não conseguia olhar para o que se esforçava. Irritar qualquer um não é bom, especialmente alguém cujo poder de batalha era assustadoramente alto. Ele realmente só tinha a si mesmo para culpar se morresse. Mas quem disse para Colher ser incapaz de sentir aura? Ele estava acostumado a ser arrogante e realmente acreditava que todo mundo tinha medo dele. No entanto, desta vez, ele pode ter batido em uma placa de ferro. De fato, a expressão da garota de cabelos laranja mudou de repente. Seus olhos malévolos eram afiados como adagas, fixando-se diretamente no peito de Colher. Bem, isso não é um demônio do gelo. Porque ainda não foram destruídos. Lembro deles sendo mortos por alguém até não sobrar mais ninguém. Mulher, do que você está falando? A voz de Colher estava extremamente sombria. Embora o número de membros da raça demônio do gelo fosse escasso, eles definitivamente não seriam facilmente exterminados. O fato de essa mulher de cabelos laranja realmente ter ousado xingá-los fez Colher xingar enquanto rangia os dentes de raiva. Você ainda não aceita, mas estou te dizendo. O número de demônios do gelo que morreram nesta senhora Zan. Mãos não são menos que 100, e um garotinho como você, que só desenvolveu uma pequena habilidade de transformação, ainda tem uma grande diferença em relação aos seus ancestrais. A mulher de cabelos laranja olhou para cima com altivez, mas como ainda não conseguia lembrar seu nome, ficou irritada. Mas já que te vi hoje, demônio do gelo, nem pense em fugir. Morra obediente. Com um grito firme, a garota de cabelos laranja desapareceu de repente do lugar no ar, e apareceu novamente perto de Colher. Tão rápido. Xiaia não pôde deixar de gritar surpreso, e de repente, uma camada de suor frio escorreu por suas costas. Se essa mulher o tivesse atacado em tal velocidade, ele definitivamente não conseguiria desviar. Super Saiyajins também são muito comuns aos olhos dela. Xiaia murmurou. Sua alegria de se tornar Super Saiyajin no começo, naquele momento, havia desaparecido completamente. Comparados a essa mulher, os Super Saiyajins não pareciam muito mais fortes que uma pessoa comum. No céu, quando a garota de cabelo laranja se aproximou de Colher, Colher ficou chocado e instintivamente tentou aumentar a distância, mas algo chocante aconteceu. Viu a garota de cabelos laranja inclinar a cabeça, estender calmamente a palma da mão e levantar facilmente o braço de Colher. O coração de Colher estava tenso, e ele queria se libertar, mas a enorme força era como pinças de ferro que o agarravam firmemente. Ele não conseguia se libertar, não importava o que fizesse. Caixa. Com um som agudo e claro, o único braço de Colher, coberto por uma armadura de aranito, mudou completamente de forma e foi quebrado à força. Ah! Colher gritou de dor, seus olhos vermelhos olhando para ela incrédulos. Quem é você? Colher perguntou, assustado. Infelizmente, ninguém respondeu. A garota mais uma vez segurou o ombro de Colher, levantou a perna e chutou forte o abdômen dele. Colher se curvou de dor e vomitou. Ele ainda não conseguia entender por que aquela garota, que de repente apareceu, o atacou. Por que uma pessoa tão assustadora apareceria de repente neste planeta desabitado Baert? Seu poder de batalha chega a 470 milhões, mas ele não tinha força para revidar. K. O som de ossos quebrando era como feijão sendo frito. Colher, num piscar de olhos, caiu de sua posição elevada de rei a prisioneiro, enquanto os ossos de seus 4 membros eram esmagados. A garota de cabelos laranja chutou Colher do céu até o chão, e então também desceu rapidamente do céu, pisando no peito de Colher. A armadura de aranito não suportou a enorme pressão e rachou com um estrondo alto. Os gritos dilacerantes de Colher eram extremamente trágicos. Essa mulher é forte demais. 2,5 bilhões de poder de batalha realmente. Xiaia olhou atônito para essa cena, enquanto seu cérebro desabava imediatamente. A cena da garota de cabelos laranja pisoteando Colher foi tão aterrorizante quanto a cena de Trunks matando Frieza cruelmente na obra original, a ponto de a cena à sua frente ser mais visual e ainda mais inimaginável. Não disse o que há mais de 100 demônios do gelo que morreram pelas mãos desta senhora. Agora, tem mais um. A garota de cabelos laranja balançou a cabeça e então pisou no rosto de Colher, que agora tinha uma expressão atônita. As botas douradas pisaram na testa de Colher, parecia faltar força, mas o cérebro de Colher foi imediatamente esmagado. Líquido vermelho e branco, espirrava pelo chão.
Assim mesmo, Coleira está morto. Xiaia olhou para a cena, atônito. Ele estava achando isso um pouco difícil de aceitar. Olhando para a aparência cruel da garota de cabelos laranja, o couro cabeludo de Xiaia ficou dormente, especialmente sua expressão sorridente e inocente. Isso fez Xiaia sentir frio, e ele inconscientemente cancelou o estado do Super Saiyajin. Ei, Super Saiyajin ali. Venha até essa senhora. Uma voz nítida e agradável soou. Ouvindo sua voz, Xiaia sentiu que era como um chamado do diabo. Posso escapar usando a transmissão instantânea agora. Refletindo sobre isso, Xiaia estava pronto para fugir a qualquer momento. Mesmo que os Saiyajins fossem orgulhosos, Xiaia estava pronto para fugir naquele momento. Você não ouviu? Eu te pedi para vir aqui. A voz já havia chegado ao lado do ouvido de Xiaia. Sem perceber, a garota de cabelos laranja havia chegado de repente na frente de Xiaia. Ela o encarou, seus olhos azuis brilhando de inocência. Ah não, não consigo me mexer. O coração de Xiaia disparou, e sua expressão era de desânimo. Vocês Saiyajins são realmente. Aí. Não sei por que fiquei bravo quando vi um Super Saiyajin. Você sabe o nome dessa senhora? A garota laranja balançou o dedo de forma rude. Ela era muito educada ao falar com Xiaia. Pelo menos, ela não o matou diretamente como Coleira. Eu não sei. Xiaia respondeu. Essa pessoa de 200.000 anos atrás, que sabia qual era o nome dela. Como a garota de cabelos laranja estava muito próxima, uma fragrância clara invadiu suas narinas. Xiaia ergueu as sobrancelhas e rapidamente virou o rosto para o lado. Oh! A garota de cabelos laranja olhou para Xiaia decepcionada e assentiu levemente. Então saia da minha frente. Não adianta ficar aqui. Depois disso, a garota de cabelos laranja tocou levemente o peito de Xiaia, e ouviram-se sons de ossos se quebrando, e um enorme poder de repente atuou em todo o seu corpo. Como ser atropelado por um trem, Xiaia sentiu apenas uma enorme força exercendo pressão sobre todo o corpo, e de repente se transformou em um feixe de luz, voando para trás. Uma cor amarela clara passou rapidamente por ele, enquanto seu corpo logo avançava para fora da atmosfera. Olhando para Xiaia no céu, que desaparecera em meio a um clarão de luz, a garota de cabelos laranja bateu os pés loucamente e de repente ficou confusa. Quem sou eu? Planeta Fedaia. Zan. Já. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.